E aí, galerinha dos sextos anos, tudo bem? Semana 7, exercícios muito legais. Essa semana o tema fala sobre uma saúde alimentar, né, ou uma alimentação saudável. E no caso das nossas questões de história, conta-se um pouco da evolução da alimentação do homem através da evolução do próprio ser humano, do ser humano, do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico. Então vamos ver como é que a gente resolve cada uma dessas três perguntinhas que estão aí. Na primeira questão, ele fala de um texto do Charles Darwin. O Darwin foi o cientista inglês que desenvolveu a teoria do evolucionismo, ou também conhecido como darwinismo, na qual ele defende a ideia de que nós, seres humanos, somos a evolução de uma espécie que era bastante primitiva, muito parecida com a espécie do macaco. Nós não éramos o macaco, mas muito próximo parentes muito próximos, e que fomos passando por mudanças genéticas, por mutações, e fomos ganhando inteligência, e muito dessa inteligência, muito dessas mutações estão diretamente ligadas à forma em que o homem se alimentava. Então, conforme o homem foi descobrindo técnicas e descobrindo novas formas de se alimentar, ele foi passando também por um desenvolvimento, um aprimoramento biológico. Porque ele foi adquirindo proteínas, ele foi adquirindo vitaminas, ele foi adquirindo uma série de substâncias químicas que os alimentos nos oferecem, que ajudaram ele a ficar geração após geração, ao longo desses milhões de anos de desenvolvimento humano, cada vez mais inteligente. Então o texto 1 fala sobre isso. E logo em seguida, ele pergunta, qual das alternativas que ele oferece ali é verdadeira. Então você tem que ler o texto e achar a informação que é verdadeira, tá? Por exemplo, vamos descobrir aqui só a letra A para vocês terem uma ideia. A letra A diz o seguinte: segundo Charles Darwin, os seres humanos passaram por um processo diferenciado de evolução em relação aos outros primatas. O movimento de pinça e o bipedalismo não foram adaptações que facilitaram a alimentação. Essa é uma informação falsa, não tem nada de verdadeira. Primeiro, o que é o movimento de pinça que ele fala ali? É esse movimento aqui, ó. Nós, a partir do momento que o homem aprendeu a fazer isso aqui com as mãos, nós aprendemos a ter uma série de habilidades. Daí o nome para a espécie Homo habilis. Então, ele diz que isso aqui em nada ajudou o homem. Mentira, ajudou. E ele diz que quando nós passamos a andar sobre dois pés, também, em vez de facilitar, dificultou a nossa forma de alimentar, de ir em busca de alimentos. Pelo contrário, facilitou e muito. Então, vocês, pela letra A, você já sabe que ela é falsa. Então, lendo o texto, você acaba chegando à conclusão de qual é a informação correta, qual é a alternativa que traz a informação mais correta, mais certinha. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é uma imagem dos homens produzindo fogo. Uma imagem lá do período paleolítico, em que o homem aprende, é um Homo erectus, um homem que já está com a coluna ereta e andando em pé, um homem com um porte físico muito parecido com o nosso, menos inteligente, mas fisicamente já caminhando sobre seus dois pés, o que facilitou muito a sua expansão por todo o planeta, coisa que nós já comentamos aqui nas aulas anteriores, nas semanas anteriores. Então, o que acontece? Tem lá o homem fazendo, o foguinho, e ele pergunta, com base na imagem e lendo lá o texto do Darwin, que fala da evolução dos seres humanos, ele pede para identificar qual atividade que está sendo desenvolvida na imagem. Então, o homem está ali, produzindo o fogo, fazendo a fricção ali dos gravetos para produzir fogo. E qual a importância para a alimentação dos homens nesse momento? Ou seja, por que o fogo foi importante para o ser humano?
Porque descobriram uma técnica que produz a fogo foi importante para o homem, porque ali o homem aprendeu a cozinhar seus alimentos. Antes nós aprendemos a caçar, mas comíamos os alimentos crus. Carne crua, você já imaginou? Tem gente que até hoje gosta, né? De ir numa churrascaria e comer uma carninha bem mal passada, pingando ali sangue, né? Bem, tem gosto para tudo. Mas o fogo trouxe uma série de benefícios alimentares para o homem. Entre eles, a capacidade de cozinhar, de assar, de produzir um alimento que ficasse mais fácil de ser ingerido. Vocês imaginam ter que mastigar matar um bisão, vamos supor, e ter que comer aquela carne crua? Era muito mais difícil, né? A mastigação, a digestão. Então, o fogo permite que o homem consiga cozinhar, né, esses alimentos, fazendo a alimentação ficar mais fácil, a digestão e o ingerir desses alimentos ficarem mais fáceis, certo? Depois vem uma outra atividade que tem uma pintura rupestre. O que é uma pintura rupestre? São aquelas pinturas nas cavernas. E ali parece, né, um homem tocando uma boiada, certo? E aí vem a pergunta, examinando a pintura, essa é onde aparecem os homens lá tocando os bois, e mais uma vez, dando uma lida lá no texto do Darwin, ele pede para dizer quais das alternativas são verdadeiras, quais são falsas. Então, é muito simples. Para você saber qual alternativa você vai por eliminação. Quando for questão de verdadeiro ou falso, você vai por eliminação. Então, na alternativa 1, no Paleolítico, os homens se alimentavam de grandes animais, como mamutes, tigres, dentes de sabre e preguiças gigantes, da pesca e da coleta de frutos, semente, folhas e raízes. Alternativa 2. No Neolítico, os cereais consumidos eram trigo, cevada e aveia, e os animais domesticados eram carneiros, cabritos, bois, porcos, cavalos, patos, galinhas, cachorros, entre outros. Então, a alternativa 2 é verdadeira. A alternativa 2 é verdadeira. Então, se a alternativa... Nós temos duas opções onde a alternativa 2 é verdadeira, que é a letra A e a letra C. Uma das duas vai ser a resposta. Tá certo? Por uma alternativa que eu descubro se é verdadeira ou falsa, eu concluo qual fica mais fácil de eu eliminar aquelas que não são verdadeiras, e aí eu fico só com duas opções, que é mais fácil descobrir qual é realmente a mais correta. Beleza? Muito bem. Olha, as atividades estão muito fáceis essa semana. Dá para vocês acertarem tudo e fazerem muito rapidamente. Tá super tranquilo. Então, um forte abraço para vocês e até semana que vem.